Documentário Reforma Ambiental no Brasil. Reforma para quem? Boa noite a todos. Estou aqui na presença do digníssimo professor Joamir Pinheiro, no qual ele vai responder algumas perguntas sobre a reforma ambiental no Brasil. Reforma para quem? Vou dar início com a primeira pergunta. Professor Joamir, de que forma as culturas tradicionais e indígenas são consideradas ou ignoradas na proposta de reforma ambiental no Brasil? O que a gente está chamando de novo marco regulatório do meio ambiente, né, enfim, tem variações de nome, na verdade é um grande atentado contra os direitos dos povos originários, mas sobretudo contra os direitos da própria mãe terra e contra a vida, porque à medida que tenta flexibilizar a legislação ambiental para permitir que você tenha práticas, sobretudo a partir do agronegócio, mas também a partir de outras atividades, são práticas que degradam, que depredam, que violentam a própria mãe terra. Isto representa uma afronta direta ao direito à vida dos povos originários, mas de forma mais ampla ao direito à vida humana e não humana, porque todo mundo perde já que a própria mãe terra, a nossa casa comum, está sendo atacada neste processo. Então, para mim, não só os povos originários, e isso de forma mais direta, porque são mais afetados e porque representam a maior resistência a esta violência, mas toda a vida fica comprometida. Pronto, a próxima pergunta é: as políticas ambientais respeitam a diversidade cultural dos povos que vivem em áreas de preservação? Historicamente, não. Nós temos momentos de muito retrocesso, e isso foi visto bem recentemente na história do Brasil. Nós temos momentos de avanços mais pontuais, mas de forma mais geral, sempre houve um processo de violação desse direito à vida e do próprio modo de organização, do próprio modo de vida, de relação dos povos originários com a natureza. Então, a gente vem com uma tradição, a gente tem uma tradição de violação dos direitos dos povos originários e de violação do próprio direito à vida. Pronto. A última pergunta é sobre a reforma ambiental no Brasil está a serviço da preservação da vida e da diversidade cultural ou dos interesses econômicos que exploram a natureza? De alguma forma, isso, isso está dito nas questões anteriores do processo, mas é fundamental reafirmar isso. O que a gente tem hoje em marcha no Brasil, e já de algum tempo, é um desmonte da legislação ambiental para beneficiar, para favorecer interesses econômicos, que são interesses muito grandes, são interesses de grandes corporações, inclusive algumas corporações que atuam em vários países e que tentam transformar tudo em mercadoria, inclusive a vida e inclusive a mãe terra. Então, acho que a gente está vivendo. E aí, mesmo quando você tem momentos pontuais ali de avanços de alguns governos ditos mais progressistas, nas grandes questões, o interesse econômico ainda prevalece. Com certeza. Podemos ver que a natureza ainda é um recurso que é visto como a ser explorado. A própria ideia de recurso já é um grande equívoco, né? Pronto. Boa noite, estou aqui com o Erdênio. Ele que é graduado em Geografia e vai responder algumas perguntas sobre a reforma ambiental no Brasil. Reforma para quem? Bom, a primeira pergunta, Erdênio: quem depende mais diretamente da natureza no Brasil e pode ser impactado pelas mudanças na lei? Olha, quem depende mais dessa natureza são aqueles povos mais tradicionais, como quilombolas, povos caiçaras, extrativistas, povos indígenas, que têm a natureza como fonte de subsistência e também para complementação de renda, aqueles que pegam o material bruto e levam até o comércio para revender, como o pessoal do extrativismo. Já essa questão de subsistência são os indígenas, que eles têm muito dessa questão, além dos quilombolas e caiçaras. Pronto. Como a reforma ambiental no Brasil se relaciona com o avanço do agronegócio e quais impactos isso traz para o meio ambiente? Olha, é uma lei que privilegia totalmente o agronegócio, porque a partir do momento que você tem um formulário em mãos, você tem acesso simples e rápido, no qual você pode preencher, sem ter uma fiscalização, vai se tornar mais fácil para adentrar na floresta. Quando não se tem fiscalização, tem impunidade.
e gera uma questão de distrações. Então, essa lei ela contribui bastante para o agronegócio, tanto no aumento dos seus ganhos, mas também na questão da devastação das florestas. Acho que, de certa forma, ela acabou gerando impunidade mediante aos modos que ela foi formulada. De que forma a reforma ambiental no Brasil dialoga ou entra em conflito com a preservação dos territórios tradicionais, como os de comunidades indígenas e quilombolas? A partir do momento que eu falei que eles têm essa questão de não ter impunidade, não ter uma fiscalização, eles vão adentrar de acordo pertinente para eles, e aí, se vai atingir propriedades indígenas ou não, o mais importante nesse caso vai ser o lucro, né? Que inclusive nessas terras protegidas, né, terras indígenas, contém materiais, né, minerais que interessam o poder aquisitivo. Então, eu acho que essa PL, no sentido ambiental, ela veio mais para prejudicar do que até mesmo contribuir, né? Com certeza. Muito obrigada, Erdene. Boa noite, turma. A gente ficou com o tema Reforma Ambiental para quem no Brasil? E uma reforma ambiental, ela refere-se a uma alteração legislativa ou política com o intuito de mudança ou aprimoramento de regras e práticas no setor ambiental. Sabemos que não só no Brasil, mas como o mundo todo, ele sofre com problemas ambientais, como a poluição dos solos, das águas, como um todo. Mas no Brasil, o IBGE estima que 90% dos municípios apresentam problemas ambientais. Está acontecendo atualmente no Brasil, diante desse cenário. O Brasil ele está passando por uma reforma de lei significativa de licenciamento ambiental, com a aprovação da Câmara e do Senado de projetos de leis que visam desmocratizar e simplificar os processos para pequenos empreendedores e o agronegócio. Um desses projetos aprovados pela Câmara é o projeto de lei de licenciamento ambiental, que ele visa unificar diretrizes e agilizar processos para pequenos empreendedores, grandes empreendedores e o agronegócio como um todo. E dentro dele tem a simplificação do licenciamento, que é a LAC, que é a criação da licença. No dia 21 de 5 de 2025, o Senado aprova o projeto que cria a Lei Geral de Licenciamento Ambiental. A intenção é uniformizar o procedimento para a emissão de licença ambiental em todo o país e simplificar a concepção de licença para empreendimento e a utilização de recursos naturais. A alteração feita pelo Senado é a criação de uma nova licença e que os projetos considerados proprietários do governo. A expectativa para alguns senadores é que dispense as etapas de procedimento e que possibilite a exploração de petróleo na Amazonas. O projeto vai tratar do licenciamento realizado nos órgãos de entidades dos entes federados integrados no Sistema Nacional do Meio Ambiente, e um de seus objetivos é garantir a segurança jurídica criada pela Política Nacional do Meio Ambiente. O Brasil é conhecido por sua imensa biodiversidade e por possuir uma das legislações ambientais mais avançadas do mundo. A Constituição Federal de 1988 já estabelece o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, e leis como Código Florestal, a Política Nacional do Meio Ambiente e Lei de Crimes Ambientais têm instrumentos para proteger florestas, rios, espécies e comunidades tradicionais. Na teoria, temos um sistema sólido, pensado para preservar nosso patrimônio natural e garantir justiça ambiental. Na prática, no entanto, a história é diferente. A aplicação dessas leis enfrenta obstáculos sérios. A fiscalização é limitada. Os órgãos ambientais trabalham com poucos recursos e muitas vezes sem estrutura adequada. As responsabilidades estão fragmentadas entre União, Estados e municípios, o que cria lacunas e dificulta uma atuação efetiva. Além disso, pressões políticas e econômicas frequentemente colocam interesse de curto prazo à frente da preservação ambiental. Recentemente, mudanças na legislação como a Lei Geral do Licenciamento Ambiental levantaram preocupações. Empreendimentos considerados estratégicos podem ser aprovados sem a análise técnica completa, colocando em risco áreas sensíveis e os direitos das comunidades locais. Esses desafios mostram que, apesar de termos uma base legal robusta, a proteção ambiental no Brasil é deficitária. Crimes ambientais continuam a ocorrer, áreas vulneráveis permanecem desprotegidas e populações tradicionais muitas vezes veem seus direitos desrespeitados. A lei existe, mas sem fiscalização efetiva e políticas públicas consistentes, ela fica restrita ao papel. O grande desafio do país é, portanto, transformar o que está escrito em ação concreta.
é garantir que rios não sejam contaminados, florestas não sejam devastadas e que comunidades possam viver de forma justa em seus territórios. A proteção ambiental não é apenas uma questão legal, é uma questão de sobrevivência, de legado para as próximas gerações, de responsabilidade com os patrimônios naturais mais ricos do planeta. O futuro depende da nossa capacidade de unir legislação, fiscalização e consciência social. Só assim podemos realmente preservar o que faz do Brasil um país único no mundo, sua natureza. Bom, pessoal, e por que se está propondo mudanças nessa lei? O projeto de lei 2159 de 2021 pretende mudar e acelerar o licenciamento ambiental no país. Essa PL basicamente estabelece novas regras para a licença ambiental, simplificando a construção de obras que são consideradas de baixo impacto. Alguns defensores do projeto, como a Frente Parlamentar da Agropecuária, apoiam essa PL, pois acreditam que ela ajudaria no destravamento de investimentos e na segurança jurídica. Alguns especialistas, como Rodrigo Justus, fala que o Brasil precisa basicamente acompanhar padrões como o da OCDE. E ainda tem outras pessoas contrárias a essa lei, como esse projeto de lei, como a Marina Silva, que acredita que esse projeto é fatal para a economia brasileira, onde ainda ela cita basicamente o exemplo da usina hidrelétrica de Balbina, que foi construída sem nenhum regramento e teve prejuízos enormes, afetando o meio ambiente e a saúde humana, e acarretou em danos irreparáveis. Em resumo, estão sendo propostas mudanças nessa lei, pois acaba que os processos de licenciamento ficam mais rápidos, criando novos tipos de licenças com procedimentos mais ágeis em obras, desmatamentos e assim por diante. A Câmara dos Deputados aprovou agora de madrugada o texto base do projeto de lei que flexibiliza a concessão de licenças ambientais. A gente vai ao vivo até Brasília conversar com a Giovana Gravia, que tem os detalhes para nós. Giovana, bom dia para você, querida. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. O texto principal do projeto de lei que fragiliza as regras de licenciamento ambiental foi aprovado por 267 votos a favor e 116 votos contra. O projeto agora seguirá para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que poderá aprovar integralmente, vetar integralmente ou ainda vetar trechos específicos do texto. Esse projeto de lei que flexibiliza a concessão de licenças ambientais tramita no Congresso há 21 anos. Para especialistas ambientalistas, o texto pode reduzir o controle sobre atividades que causam degradação e trazer risco para comunidades tradicionais. A sociedade brasileira, para o Congresso da Ciência, divulgou um manifesto em que chama a alteração de o mais grave retrocesso de proteção à natureza, citando a COP30 e a ameaça ao protagonismo do Brasil nas questões ambientais. Os defensores do texto aprovado, como o deputado da Frente Parlamentar Agropecuária, afirmam que as novas regras vão desburocratizar processos de obtenção de licenças ambientais. O processo dispensa ainda a necessidade de licenciamento ambiental para a ampliação de estradas e para atividades de agricultura e pecuária. Entre o destravamento desses processos, as principais mudanças são a criação de uma nova categoria de licença, que seja mais rápida e mais acessível, e a possibilidade de renovações automáticas de licenças, o que reduz a burocracia. Porém, todos esses destravamentos levam a uma preocupação, que seria o enfraquecimento da proteção ambiental, o que também deixa a fiscalização mais difícil pelo fato desses processos serem aprovados com menos rigor. Mas a lógica dessas mudanças tenta realmente refletir e tenta impor um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental. Bom, pessoal, existem diferentes visões sobre essa questão. Entre elas, as visões críticas, que são mais aquelas de cientistas, ONGs, que têm como um ponto central que acelerar licenças e permitir
renovações automáticas pode reduzir a análise de impactos e responsabilidades, facilitando assim os danos ambientais e tornando a fiscalização mais difícil. Algumas organizações e especialistas, eles destacam também que o projeto correu o risco de reduzir exigências técnicas, dispensando consultas e acabar enfraquecendo órgãos fiscalizadores. Em uma visão de cautela técnica acadêmica, eles trazem que a reformulação do marco ela pode trazer ganhos de celeridade, ou seja, agilidade, velocidade, mas também transferir excessiva autonomia para estados e municípios. Com isso, pode criar novas categorias sem parâmetros técnicos nacionais. Bom, já a visão de justiça socioambiental e direitos de territórios, eles têm que as mudanças no licenciamento podem ter efeitos diferenciados. Por exemplo, em comunidades tradicionais, povos indígenas, populações locais podem sofrer impactos desproporcionais se a avaliação e a consulta prévia não forem estabelecidas. Também grupos que defendem direitos territoriais alertam para os riscos de licenciar atividades em áreas sensíveis sem uma avaliação adequada. Nos últimos anos, o Brasil vem passando e aprovando mudanças importantes na legislação ambiental, especialmente no que se refere ao licenciamento ambiental, onde um projeto de lei que propõe criar uma Lei Geral de Licenciamento Ambiental no Brasil para unificar e, em algumas interpretações, flexibilizar o processo de licenciamento de atividades que podem gerar impactos ambientais, afetando diretamente a economia, a participação social e, principalmente, o meio ambiente, comprometendo o clima, o solo e a vegetação. As principais alterações propostas giram em torno de tornar o licenciamento mais rápido e menos burocrático. Por exemplo, a chamada licença por adesão e compromisso permite que algumas empresas apenas preencham um formulário online para obter autorização, sem precisar de estudos ambientais tão complexos. Outra mudança é o licenciamento acelerado para obras consideradas estratégicas, como estradas, hidrelétricas ou linhas de transmissão de energia. Parece bom, não é? Mas não é aqui que começam as preocupações. Essas reformas podem agilizar investimentos, destravar obras importantes, reduzir custos para empresários e gerar empregos. Com um processo mais simples, o governo e as empresas têm mais segurança jurídica e menos riscos de obras paradas. Por outro lado, os impactos negativos podem ser graves, chegando até ser preocupantes. No meio ambiente, há riscos de aumento do desmatamento, perda de biodiversidade e poluição de rios e do ar. No campo social, comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhos podem ter seus territórios ameaçados e sua saúde afetada por atividades mal fiscalizadas. E há também o impacto climático. Menos exigências ambientais podem comprometer as metas de redução de emissão de gases de efeito estufa e deixar o país mais vulnerável a desastres como enchentes e seca, como vemos no caso de Brumadinho e Mariana. Por fim, existe o risco de aumentar a judicialização, ou seja, mais processos na justiça, porque comunidades e órgãos públicos podem contestar essas lideranças mais rápido. De forma simples, quem mais ganha com essas reformas são os grandes setores econômicos, como agronegócio, mineração e construção civil, porque eles conseguem a autorização para trabalhar de forma mais rápida e barata. Quem mais perde são as comunidades locais, o meio ambiente e, no longo prazo, toda a sociedade. Quem pode pagar a conta de desastres ambientais ou falta de água e de recursos naturais? Portanto, a questão não é apenas se as reformas são boas ou ruins, mas se elas equilibram o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental. Será que estamos acelerando o processo de forma sustentável ou apenas abrindo mão da segurança ambiental para favorecer interesses de alguns setores? Talvez o caminho seja buscar um meio termo, ter processos mais ágeis, sim, mas sem abrir mão de fiscalização e da participação das comunidades afetadas. E aí, o que vocês acham? Agilidade econômica deve vir antes de proteção ambiental ou é possível conciliar as duas coisas? Essa reflexão é fundamental para que a reforma seja de fato para todos, e não apenas para poucos.
Como a última reforma ambiental no Brasil dialoga com as preocupações globais sobre as questões ambientais. Bom, o licenciamento ambiental enfraquecido gera a flexibilização e preocupa organismos internacionais que defendem avaliações rigorosas de impacto. O risco de aumento do desmatamento, pois ameaça comprometer a preservação da Amazônia e outros biomas de relevância mundial. Emissões de carbono podem levar a emissões e dificultar as metas do Acordo de Paris, perda de biodiversidade, compromete ecossistemas, que têm papel estratégico no equilíbrio climático global, direitos dos povos tradicionais. A redução da participação de indígenas e quilombolas gera críticas em termos de justiça climática. E tem a pressão internacional, União Europeia, ONU, investidores que atrelam acordos comerciais e financiamento à proteção ambiental. A imagem e credibilidade também, pois esse retrocesso ambiental pode manchar a liderança do Brasil como uma potência verde. A Agenda de 2030 e ODS, medidas podem dificultar o cumprimento dos objetivos e do desenvolvimento sustentável. Movimentos sociais e ONGs globais, elas reagem negativamente, cobrando coerência entre o discurso e prática. Pronto, um exemplo prático seria uma construção de uma rodovia na Amazônia. Uma rodovia ela seria planejada para ligar áreas de produção agrícola no interior da Amazônia até os portos de exportação. Com a nova lei do licenciamento ambiental, o projeto é classificado como de risco médio e aprovado rapidamente, sem estudos aprofundados de impacto ambiental. Ai, deixa eu te contar um segredinho, mas fica entre nós, tá? Meu pai acabou de comprar aquela última pedra aqui do canto. Comprou não, na verdade ele deixou o dinheiro lá na mesa de um cara e chegou o papel lá em casa falando que a pedra era nossa. Mas 4 anos de projetinho, vamos assentar, vamos subir com umas máquinas ali pela vegetação, tá? Nada que vai dar muito trabalho. Vamos assentar, vamos construir uma casa, quadra de beach tênis e a gente ainda vai quebrar a pedra de cima a baixo, fazer um tobogã direto pra água. Mas deixa eu te perguntar, como é que vocês conseguiram autorização pra fazer isso daí? Pô, tu sabe o Juninho, aquele que jantou com a gente uma vez? Então, ele trabalha lá agora assinando, então precisando de alguma coisa, passa pro Juninho, ó. Tá tudo certo. Porra, nem te falei, cara. Lembra aquele seguidor que me mandou mensagem falando que queria fazer um projeto comigo? A gente fechou uma parada incrível. Vamos construir um deckzinho aqui na praia, 5 kmzinho pra dentro, vamos fazer um deck, uma churrasqueira, vamos botar uma fogueira, frio à noite, né? E vamos lançar uma festa com uma JBL, aquela que faz aquele tum-tum-tum. Imagina quando as baleias estiverem migrando, elas passando e a gente ouvindo música, tá maluco? Vai ficar muito maneiro. Mas, Diego, tu não acha que esse som alto vai impactar as baleias de alguma forma, não? Ah, não. Isso aí era antes da PL, né? Que tinha biólogo marinho, oceanógrafo, tinha engenheiro, essas coisas pra poder dar aval. Agora não. Esqueceu do Juninho, cara? Pô, nem te contei, mano. Lembra aquela trilha que a gente fez lá na Praia da Tijuca? Que eu falei que tinha mais árvores assim de 80, 100 anos. Então, Mata Atlântica Nativa, vamos destruir tudo. Vamos fazer um campinho society, cara. Vai ficar lindo. Imagina jogar um futebolzinho ali com a galera. O único problema é que a gente vai ter que botar umas coisas elétricas e algumas coisas, né, para alguns animais, tipo uns pregos, uns saguezinhos não irem lá comer a grama, né? Vai ficar cheio de buraco. Mas isso não vai impactar a fauna de algum jeito, Thiago? Irmão, você tem que lembrar do Juninho. Quando você for fazer as perguntas, lembra do Juninho e da pele também. A pele é importante quebrar. Isso é o céu da cidade de São Paulo, cheio de fumaça, fumaça das queimadas que atingem o país todo. E aqui você está vendo, São Paulo se tornou hoje a metrópole com a pior qualidade do ar. Olha o sol. O sol está até parecendo uma lua gigante de tanta fumaça que tem na frente. E assim é no país todo, tá? São Paulo, como junta aí com as nossas condições todas, tem a seca, tem a fumaça, tem a poluição, dá essa qualidade terrível do ar. E a fumaça, que está encobrindo 60% do país, vai chegar até a Argentina e o Uruguai, tá? Vai se expandir, chegando aos outros países, essa situação pela qual o país passa hoje, o Brasil. Você já imaginou o que acontece com os animais no meio de um incêndio florestal? Com suas casas destruídas, sem água, sem comida ou direção, eles vagam em busca de segurança. Feridos e desorientados, muitas vezes desabam, sem força para nem mais um passo. Poderia ser... Olá,
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lauren e para complementar a pesquisa dos colegas, hoje eu e você vamos discutir sobre como que a reforma ambiental no Brasil ela se relaciona com o campo de públicas, com a administração pública e também com a gestão social. Muito bem, gente. Primeiramente, a gente precisa ter em mente que a reforma ambiental ela não precisa ser vista somente como uma simples mudança de leis, porque é um projeto que ele impacta diretamente na relação de Estado e meio ambiente, tá bom? Então é muito interessante, é muito importante que o governo esteja de mão dadas, que esteja andando ali lado a lado com a sociedade para decidir o que é melhor a ser feito nesse caso. No campo de públicas, a reforma atua diretamente como uma política pública, tá bom? Porque é ela quem decide como que o Estado ele vai se portar diante dos recursos naturais, como que ele vai se comportar em relação à preservação do meio ambiente, o desmatamento, preservação de recursos, seja ele o ar, a água ou o solo, e principalmente como que ele se porta diante do desenvolvimento socioeconômico que é gerado desses recursos naturais, tá bom? Na administração pública, o impacto ele é mais direto, porque o governo ele precisa fiscalizar, né? Precisa desenvolver leis, tirar as leis do papel para o bom funcionamento do meio ambiente. Mas a gente sabe que existem alguns desafios, como as faltas de recursos, como também as divergências na política, de quem é a favor, quem não é, que acabam dificultando a progressão desses projetos, né? Enfim. Já na gestão social, pessoal, essa reforma ela só vai fazer sentido quando a sociedade ela estiver inserida, tá bom? Porque é uma coisa que eu sempre falo em sala. A gente só sabe de um problema, a gente só sabe como uma problemática funciona quando a gente está inserida nela, tá bom? Ou quando você ouve alguém que está inserido. Então, não adianta desenvolver leis, novas políticas, se você não sabe o que está acontecendo, se você não sabe do que a sociedade precisa. Então, é sim importante ouvir, tá bom? É sim importante ouvir quem mais, no caso, precisa desses recursos, quem mais utiliza, como, por exemplo, os povos originários, né? E as pessoas que utilizam não somente para sobreviver, mas também para trabalho e afins. Tá bom? Então, as ONGs estão aí, os ativistas ambientais também estão aí, e os povos que necessitam mais dos recursos naturais também estão aí, precisam ser ouvidos para a gente conseguir estar desenvolvendo projetos que favoreçam essas pessoas e não somente os políticos, tá bom? A gente tem um exemplo de projeto que é muito famoso, bem antigo, que é o SOS Mata Atlântica, que é aqui do Brasil, e ele defende justamente a preservação da Mata Atlântica. Eles monitoram o bioma e fazem um trabalho maravilhoso, tá bom? Portanto, gente, a reforma ambiental, ela não é só uma mudança de lei, ela é um pedido, né, no caso de participação, para resolver o que é de fato mais favorável para a sociedade. E aí fica o questionamento, né? Será que o Brasil está realmente preparado para equilibrar o desenvolvimento econômico e a preservação, né? De uma forma assim mais justa e sustentável? Bom, eu vou deixar esse questionamento com vocês, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.